Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, passando por aqui para deixar mais uma palavra de reflexão para a tua vida nesta manhã, em meio a esse tempo de crise que nós temos vivido. A palavra do Senhor Jesus, ela vem para nos fazer entender que nós podemos vencer esses tempos de crise que muitas das vezes nós vivenciamos. Não é? Muitas vezes nós passamos por um momento que gostaríamos que eles não existissem. Momentos difíceis como esse que parece que não tem fim nem solução. E muitos homens na Bíblia passaram por momentos assim. E eles venceram. Eles venceram porque eles não perderam a sua fé em Deus. A fé e as atitudes que esses homens tiveram nos ensinam muitos princípios, se nós atentarmos à palavra do Senhor Jesus. Muitos princípios espirituais que nós devemos aplicar em nossa vida para que nós possamos vencer, assim como eles, esse tempo de crise que nós temos vivenciado. Há uma passagem na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 3 e versículo de número 4, a respeito de quando Davi voltou de uma batalha. E a Bíblia diz que ele encontrou a sua cidade totalmente destruída, a sua família e a de seus companheiros levados como prisioneiros. Se nós olharmos, essa não foi uma situação fácil para eles. Alguns homens que seguiam a Davi, diz a palavra, quiseram até mesmo apedrejar Davi. Quando Davi e seus homens chegaram à cidade, diz a palavra que a cidade estava queimada a fogo. Suas mulheres, como eu já disse, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi, diz a palavra, e seu povo, não é? Se achava, louvado seja Deus, que se achava com ele, alçaram as suas vozes, choraram, diz a palavra, até que, louvado seja Deus, não houve neles mais forças para chorar, diz a palavra do Senhor Jesus. Davi, diz a palavra, também se angustiou muito, louvado seja Deus. O povo falava em apedrejar Davi, porquanto a alma de todo o povo, diz a palavra, estava amargurada, porque seus filhos, suas filhas, né, louvado seja Deus, tinham sido levadas. Mas diz a Bíblia que Davi, ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Tudo era contrário a Davi. Tudo apontava para a destruição e para a tristeza. A cidade queimada e destruída. As famílias prisioneiras e ainda por cima, diz a palavra, ameaçado de morte pelos seus companheiros. Um homem e uma mulher de Deus, louvado seja Deus, essa é a mensagem de Deus para a tua vida nesta manhã que está ouvindo, louvado seja Deus esta palavra, nunca deve se deixar levar pela crise que eles estão enfrentando. A Bíblia diz que Davi, mesmo diante daquela situação contrária, se fortaleceu no Senhor seu Deus. A história de Davi poderia acabar aqui, não fosse a fé em Deus e a atitude que ele teve diante da crise. Se levanta, tenha fé em Deus, tome atitude diante desta crise. Hoje, louvado seja Deus, muitas histórias de homens e mulheres de Deus acabam antes na vitória, porque eles desistem. Eles chegam a um ponto que não conseguem alçar a sua fé em Deus e não têm atitudes à altura da palavra do Senhor. Nós vamos ver na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 33 e 34, nós encontramos os heróis da fé que fizeram a diferença e alcançaram a vitória, diz a Bíblia. Louvado seja Deus, desta maneira, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Diz a palavra que da fraqueza eles tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, diz a palavra do Senhor. Sempre que li esse capítulo de Hebreus, e em especial o versículo de número 34, em que está escrito que da fraqueza eles tiraram forças.
Me questionei. Como tirar força da fraqueza? Confesso que por muito tempo fiquei sem uma resposta. Até que um dia o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. E ele me disse, quando você está fraco, eu me torno forte por você e em você. Compreender essa verdade, que o Espírito Santo de Deus é a minha força. Louvado seja Deus, porque Ele é o poder de Deus em mim, o Espírito Santo é o poder de Deus em mim. Trouxe mudança à minha vida, louvado seja Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, 15, o Espírito Santo é chamado de o ajudador. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos dá força que necessitamos para vencer esse tempo de crise. Nós vamos ver na palavra do Senhor, vimos aqui, Davi teve a atitude certa em meio à crise. Ele se fortaleceu no Senhor. Ele recobrou o seu ânimo e as suas forças. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ouviu a oração de Davi. Davi orou. E Deus lhe disse para perseguir os amalequitas, pois ele lhes daria vitória. Com as palavras que ouviu de Deus, Davi foi, diz a palavra, e ele resgatou as suas mulheres e as crianças de todo o povo, nenhum lhes faltou. Isso é a palavra do Senhor Jesus que nos afirma nesta manhã. Também trouxe muito despojo, trouxe gado. Davi venceu a crise. Ele não foi vencido por ela. Temos em Deus poderio para vencer essa crise e não nos deixarmos ser vencidos por ela. Quanto já tem deixado ser vencido por esta crise, louvado seja Deus, que nós temos vivenciado. Talvez hoje você esteja passando por dias difíceis diante desta crise, porque muitas áreas da nossa vida, louvado seja Deus, está envolta em uma crise que tem tomado conta do país, da nação, deste mundo, louvado seja Deus. Quantos já têm perdido seu emprego? Quantos estão faltando, passando já necessidade? Louvado seja Deus, de alguma forma. Talvez você conheça alguém, não esteja, mas conheça alguém que está enfrentando já esse tipo de adversidade em meio a esta crise que tem assolado, louvado seja Deus. Este país, esta nação, a nossa vida. Confie em Deus e incentive também os que estão atravessando este momento difícil de crise a confiar em Deus também. O Espírito Santo de Deus está pronto para te ajudar, está pronto para ajudá-los, louvado seja Deus, e fortalecer a sua vida hoje. Fique nesta mensagem, em nome do Senhor Jesus.